tarde, sejam bem-vindos a mais um consultório. Hoje é terça-feira, temos dois temas que tenho certeza que não vai querer perder. Vamos falar sobre um tema recorrente, mas não menos importante. Vamos falar sobre o peso das mochilas, nesta que é a época do período de regresso às aulas. Vamos também ter a oportunidade na segunda parte para falar para celebrar, aliás, o Dia Mundial do Pulmão, que se celebra hoje, e vamos também na terceira parte, como de costume, ter tempo para atender as dúvidas do público que nos assiste em casa. Já sabe, se quiser tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de pneumologia, o telefone é o de sempre, 225-083-204, é o 225-083-204. Caso não possa entrar em contacto connosco via telefone, já sabe, o e-mail também está sempre disponível, consultório@portocanal.pt. Cumprimento agora o meu primeiro convidado desta tarde, o Dr. Jorge Alves. Aliás, temos dois Jorges. Temos o Dr. Jorge Alves e temos o pequeno Jorginho, Jorge Quintas, que nos vão aqui ajudar a ilustrar aqui este tema sempre importante de recordar e que, felizmente, pelo que li, não está esquecido, mas vamos ver a opinião do Dr. Jorge Alves. Dizer também que o Dr. Jorge é membro da direção da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral e médico ortopedista, não é? Qual é a importância e em que medida é que é sempre importante falar deste tema, sobretudo neste mês do ano? É muito importante porque estamos no regresso às aulas e, portanto, está na altura de comprar as mochilas das crianças, não é? E existem truques para tentar minorizar aquele sofrimento que eles têm todos os dias quando carregam mochilas extremamente pesadas, quando vão e vêm das aulas. E a nossa Sociedade Portuguesa de Patologia de Coluna, portanto, tem interesse em divulgar estas medidas para tentar minorizar esse sofrimento das crianças. Portanto, é um tema, portanto, que está na ordem do dia, que é muito importante e que é muito importante falar sobre ele. Matematicamente, há alguma fórmula para dizer este é um peso excessivo para este peso desta criança? Como é que, para os pais e para os leigos, não é? Como é que nós podemos tentar perceber até que ponto é que o peso já está, de facto, a ser excessivo? A regra básica é que o peso da mochila não deve exceder 10% do peso corporal da criança. Portanto, é uma regra que é recomendada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que a nossa Sociedade Portuguesa de Patologia de Coluna também, portanto, recomenda. Portanto, um miúdo que tenha 30 quilos não pode carregar uma mochila com mais de 3 quilos, um miúdo que tenha 40 quilos não pode carregar uma mochila com mais do que 4 quilos e assim adiante. Portanto, muito é essa a regra que nós tentamos, portanto, recomendar aos pais. Agora, não respeitando esta diretiva que até a Organização Mundial de Saúde já implementou e já falou sobre ela, não cumprindo estas regras e com os dias repetitivos e com o alongar da problemática, que sintomas é que as crianças podem começar a experimentar e que problemas mais graves é que podem daí advir? Portanto, os sintomas que elas apresentam é a dor relacionada com o peso excessivo. Elas, para conseguirem manter o peso das mochilas, têm que se curvar para a frente e depois inclinar o pescoço para trás. Isso vai levar a uma sobrecarga da parte muscular dorsal, portanto, e a sobrecarga vai dar a fadiga, dor. Portanto, começam as contraturas e, portanto, é sofrimento para eles, não é? Exato. E os pais não devem menosprezar queixas, não é? Sim, não. Por vezes Portanto, se desvaloriza, não é? Claro que são dores passageiras e normalmente são dores que estão associadas ao trajeto, em que, portanto, na altura em que elas estão a carregar o peso e depois acabam por ceder quando chegam depois de um período de não utilização. Mas, de qualquer maneira, é sempre desagradável, principalmente para aquelas crianças que têm que percorrer longos caminhos, longas distâncias para os seus estabelecimentos escolares. Portanto, tentar minorizar ao máximo esse sofrimento. Relativamente à escoliose, há opiniões controversas aqui em relação a esta questão. Na sua opinião, de especialista nesta matéria, poderá a escoliose estar relacionada com um historial de peso excessivo em alturas escolares?
Não, a escoliose não está relacionada com o peso excessivo das mochilas, já sabemos disso. Não sabemos qual é a causa exata pelo qual aparecem escolioses, que é uma doença que aparece entre cerca de 1 a 3% da população geral, sobretudo em crianças do sexo feminino, adolescentes, mas que nós sabemos que não está relacionado nem com escoliose, nem com o tipo de exercício que elas fazem, nem com fatores nutricionais, portanto, aquilo que elas comem. Ainda não sabemos exatamente porque é que aparece a escoliose, isso está em investigação. Portanto, existem investigações que apontam para haver alguma importância da parte genética no desenvolvimento da escoliose, mas não está relacionada com o peso das mochilas, portanto, os pais podem ficar descansados. Relativamente à escoliose. À escoliose, não é? sim. Agora, substituiu-se ultimamente, até virou moda, vamos dizer assim, substituíram-se as mochilas pelos trolleys. Há até o 2 em 1, não é? Mochila trolley, e há os trolleys. Na sua opinião, o trolley vem colmatar este problema? É por aí que se vai colmatar este problema? É pela sensibilização das escolas? Como é que se pode combater a montante este problema? A questão do trolley começa logo porque a partir de uma certa idade os miúdos rejeitam o trolley. Acham que não é adequado, que não está na moda. Que é infantil. Portanto, que é infantil. Jorginho, tu tens trolley ou tens mochila? Mochila. Não gostas de trolley? Não. Porquê? Não me dá jeito. É difícil subir as escadas e, na por cima, na minha escola tem o sítio onde eu trabalho tem 3 andares, então é difícil levar para cima e para baixo. Por exemplo, não é? Portanto, está aqui a prova de que muitas vezes o trolley também não é a solução, não é? E esse é o grande problema dos trolleys, é que quando o percurso é acidentado, portanto, quando existem escadas, subidas, descidas, o esforço que eles vão fazer com a mochila trolley é muito maior do que se eles levarem a mochila direitinha nas costas. Muito bem. Agora, às escolas sabemos que já estão sensibilizadas para este problema, quer públicas, quer privadas, e já disponibilizam ou cacifos ou as mesas têm prateleiras. Há outras escolas que não. De que forma é que a sociedade, que esta associação também pretende sensibilizar? Nós vemos com bons olhos os cacifos, mas aquilo que se vê na prática é que depois não é prático, não é? Porque os miúdos vão para as aulas, depois vão ao cacifo, depois têm que ir outra vez para a sala de aula, depois vão para outra sala de aula, depois andam a fazer piscinas entre as salas de aulas. Praticamente sem aproveitar também o tempo do recreio. Portanto, é um bocado estressante para ele. Não sei se o Jorge tem essa... O Jorge, tens cacifos na tua escola, Jorge? Tenho, mas eu não uso. Por este motivo? Sim. Portanto, tu todos os dias levas aqueles livros que precisas para aquele dia, é isso? Sim. Já sabes qual é o teu horário, portanto, naquele dia levas aqueles livros. Sim. Todos os dias é muito peso ou mais ou menos? Para mim é muito peso, mas como eu levo isso desde a primária, que na primária não havia cacifos, eu já estou habituado, por isso para mim não é muito problema. Muito bem. Agora vamos só passar um vídeo também. Neste caso é para sensibilizar acerca da escoliose. Já o Dr. Jorge já nos esteve a explicar que a escoliose não está diretamente relacionada com este tema, mas vamos passar este vídeo da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. 2 a 3% dos adolescentes sofrem de escoliose estrutural, referente a um desvio real da coluna e não, por exemplo, por posicionamentos ou diferença de altura dos membros. É uma deformidade em rotação da coluna vertebral com um ângulo superior a 10 graus. Afeta principalmente adolescentes do sexo feminino. Também afeta crianças com menos de 3 anos e crianças entre os 3 anos e a puberdade. Ombros e ancas a alturas diferentes, inclinação do corpo para um dos lados e uma tumefação nas costas quando se dobra são os principais sinais de alerta. Os distúrbios respiratórios podem ser uma consequência preocupante na escoliose das crianças. Ao contrário do que se pensa, a escoliose não é causada pelo peso das mochilas. A escoliose tem tratamento. Consulte o seu médico. Agora, da sua experiência profissional, do seu dia-a-dia profissional, os pais estão atentos, valorizam as queixas e levam os seus filhos à ortopedista? Com que idade é que aconselha a que haja uma primeira consulta? Portanto, estamos a falar das escolioses agora. Estamos a falar, podemos falar em relação às mochilas e em relação à escoliose, porque já percebi que são
temas diferentes, não é? Pronto, as escolioses é uma patologia da coluna que pode aparecer desde a criança nasce, do momento em que a criança nasce até à vida adulta. Normalmente é mais frequente na adolescência, portanto a partir dos 10 anos, em que vai haver um crescimento rápido, portanto, da criança, e durante esse crescimento rápido é a altura em que normalmente aparece a escoliose. É chamada escoliose idiopática do adolescente. Portanto, os sintomas só aparecem mais tarde, normalmente não é? aparecem mais tarde, na altura em que as meninas começam a ter a primeira menstruação, naquela altura que elas crescem imenso. Portanto, é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Portanto, nos homens aparece mais tardiamente, porque eles começam a crescer mais tardiamente, por volta dos 13, 14 anos. Nas meninas é muito mais frequente e mais precoce. Em relação às mochilas, os pais levam as suas crianças ao médico? Não, normalmente não levam. Mas existem outros truques que nós também podemos ensinar os pais para tentar minorizar o sofrimento. Então vamos dar essas dicas. Aliás, vamos primeiro pesar o Jorginho com a mochila para vermos e depois passamos às dicas? Ok. Então vamos primeiro às dicas. Pronto, as dicas é que as mochilas são adequadas quando têm as alças largas e bem almofadadas. A parte da mochila que está em contacto com o tronco também deve ser bem almofadada para ser, portanto, confortável. Quando vamos comprar uma mochila também temos que ter atenção ao peso da própria mochila. Se estivermos a comprar uma muito pesada, já vai estamos a acrescentar, não é? acrescentar imenso ao peso que podemos depois levar. Quanto mais pequena a mochila, melhor, porque vai levar portanto, a uma menor possibilidade de colocar lá Portanto, temos material está a passar lá para desnecessário. casa também as imagens ilustrativas daquilo que o Dr. Jorge está a dizer. Pronto, e outra das questões das mochilas é que elas devem ter compartimentos para distribuir bem o material dentro da mochila, para o material não andar solto e não provocar desequilíbrios durante a marcha. Dentro desses compartimentos os objetos com maior peso devem ficar encostados ao tronco das crianças. Que é onde há mais força da parte do corpo. Porque existe aquilo que nós chamamos o braço de alavanca, que é uma questão física da medicina, que quanto maior o peso, quanto mais afastado o peso está do corpo, mais força os músculos têm que fazer para suportar esse peso. Portanto, quanto mais próximo do tronco tiverem os pesos maiores, menor vai ser o esforço da criança. Portanto, se for o maior peso bem encostadinho aqui ao tronco da criança, vai ser, portanto, mais fácil para ele transportar o peso. E estatisticamente falando, temos aqui um número assustador, que é o de que 66% das crianças entre os 10 e os 12, que é precisamente onde está incluída a idade do Jorginho, têm a mochila excessivamente pesada, não é? Exatamente, são 2/3. Portanto, a matemática aqui, nunca é demais repetir, é a 10%, 10% do peso corporal. Do peso corporal. Portanto, tudo depende também, a pessoa tem que se pesar e ver que força é que tem. E mais dicas? Temos mais dicas, doutor? Sim. Portanto, a mochila também não pode ser muito larga, não pode exceder a largura do tronco da criança, nem a altura, e as alças devem estar bem ajustadas, de modo a que a mochila não ultrapasse o bordo superior dos ombros. Portanto, ela deve estar sempre um bocadinho abaixo dos ombros para ser mais fácil utilizar. Agora, as lesões que daí podem advir são mais ou menos depois remediáveis facilmente, ou pode esta situação, ao agravar-se, provocar lesões sem remédio? Teoricamente não poderá provocar lesões sem remédio. É mais uma questão funcional e de dor passageira, mas que causa sofrimento nos miúdos. Muito bem. Então, agora sim, vou pedir aqui ao Jorginho que se junte a mim aqui à frente. Trazes a tua mochila. Ora, vamos lá ver. Primeiro o Dr. Jorge vai explicar, vai aqui ver se a mochila... Ih, esta mochila está muito pesada, Jorginho. São todos os teus livros? Sim. Todos? Trouxeste todos? Sim. Agora, Dr. Jorge, primeiro, esta é uma mochila que está de acordo com aquilo que estava a dizer. Aqui está reforçada, não é? Sim, parece-me adequada, porque as alças são largas. Sim. E, portanto, quanto mais área temos de contacto entre um objeto e a superfície corporal da criança, maior a distribuição da carga. Portanto, umas alças mais largas vai levar a que
a carga se distribua mais harmoniosamente pelos ombros e menos dor vai dar. Certo. Portanto, ela é almofadada aqui atrás. Parece-me Também que é positivo, não é? Parece-me que está ajustada à anatomia dele. Olha, vira de costas Ora, vira para mim. assim, Jorginho. Isso assim. Portanto, ela não ultrapassa excessivamente, portanto, os limites do tronco dele. Portanto, e agora vamos colocá-la aqui no tronco. Portanto, usar sempre as duas alças, está bem? Não usar só uma alça. Ou usar as duas assim, para ter mais estilo. Não recomendamos isso. Recomendamos usar sempre as duas alças. Portanto, ela está muito bem acomodada porque está abaixo do nível dos ombros. Portanto, não ultrapassa muito as laterais do tronco do Jorge e está perfeitamente centrada no tronco. Mas o Jorginho está a inclinar-se para a frente. É Portanto, porque lhe está a pesar, não é? Exatamente. E ele, como tem um peso excessivo, o que é que faz? Inclina o tronco para a frente para conseguir carregar. Que idealmente a postura dele seria assim. Exatamente. Mas E penso assim que assim pesa-te muito, não é, Jorge? Ele vai ter mais dificuldades. Parece que vai cair para trás. Parece que vai cair para Agora, trás. deixa-me ajudar-te aqui com a balança. Vamos fazer assim. Vamos pesar. Ora, pesa-te sem a mochila. Vamos lá ver. Quanto é que pesa a tua mochila? Portanto, o Jorginho pesa 34,5 kg. E agora vamos pesar-te com a mochila. A ver se resulta assim. Só para exemplificarmos aqui. Agora tem que ir ao zero. Vamos lá. Já vai. Quando estiver no zero, ok. Podes subir. 42. Portanto, estamos a falar aqui... 8 quilos. E ele só podia transportar 3,4. 3,4. Portanto, está excessivo, de facto. Está o dobro, mais do dobro. Muito bem. Portanto, por isso é que, de facto, o Jorge não consegue manter a postura assim retinha como ele tem. Exatamente. Ele tem que se inclinar para a frente para poder compensar, portanto, o efeito que a mochila tem negativo sobre a linha da gravidade dele. Jorginho, quando tu chegas a casa depois de um dia em que já levaste a mochila e já trouxeste a mochila, o que é que tu sentes? Diz lá. Completamente normal. Sentes-te normal? Sim. Ainda não sentes que te dói nem as costas? Só sinto-me cansado. Pois, sentes-te cansado. Mas sentes-te cansado do dia ou achas que tem a ver com esta história do peso, da mochila? Acho que é de peso. Achas que é do peso? Acho que sim. Todos os dias mas todos os dias não levas estes livros? Não, levo. Levas todos os dias estes livros? Como é o início do ano, eu ainda não decorei O teu horário? horário. Então achas que é melhor levar tudo? Sim. Agora, em relação às escolas, doutor, que tipo de sensibilização é que é feita? As escolas têm ou não, nomeadamente as públicas, as condições para criar estes cacifos, estes locais de arrumação? Eu para cada aluno, não tenho conhecimento da realidade, portanto, de todas as escolas do país. Sei que algumas têm, outras não, mas o ideal era que a sociedade se juntasse, que debatesse o tema e que tentasse arranjar soluções ótimas para todos. Não só para alguns, mas para todos. E porquê é que todos os anos se repete aqui esta temática e acaba por ainda ser um assunto que não está resolvido, na sua opinião? Eu acho que o motivo pelo qual isto acontece é porque o assunto não está verdadeiramente resolvido. Portanto, eu também tenho filhos em casa, noto que eles vão com as mochilas muito pesadas para a escola, embora nós tenhamos cuidado e tentamos ver se eles levam material a mais, se não levam material a mais. Mas é um problema que é recorrente e que os pais andam preocupados e nós também, como sociedade científica que se preocupa com a saúde e bem-estar da população, também estamos. Cientificamente, há estudos a serem realizados? Já se realizaram alguns? Já se realizou um estudo em Portugal, portanto, já não me recordo o ano, que comprova que os miúdos que utilizam as mochilas mais pesadas, que de facto têm mais dor do que os miúdos que não têm que carregar esses pesos. Portanto, no caso do Jorginho, que diz que só se sente ainda para já cansado, imagino que há uma dor mesmo forte lombar ou uma queixa assim mais forte. O que é que o doutor recomenda? Uma consulta? Ortopedista? Osteopatia? O que é o ideal? Se for uma dor importante, portanto, que seja prolongada no tempo, que esteja sempre presente, terá que ser avaliado por E aquelas especialidade. automedicações tipo, tenho aqui uma dor, vou pôr uma pomadinha?
A pomada não irá fazer mal, mas penso que não se deve ignorar dor de costas nas crianças, principalmente se elas forem portanto, reiteradas durante o tempo. Se elas se prolongarem durante bastante tempo, não se deve ignorar, porque existem patologias, portanto, nestas idades que provocam dor e que é importante serem diagnosticadas e tratadas. Muito bem, queria agradecer aos dois Jorges, ao Dr. Jorge e ao Jorginho, por terem estado aqui para nos ajudar a explicar esta temática e a alertar para ela. Nós vamos seguir para um breve intervalo, já sabe, pode e deve continuar a ligar para o 225-083-204. As chamadas são na terceira parte e são sobre a especialidade de pneumologia. Até já!